A noite estava tranquila na pequena cidade de Bela Vista, onde a rotina era quase sempre previsível. Lara, com apenas 18 anos, estava no café local, onde trabalhava para ajudar a família. Ela era conhecida por sua postura reservada, mas também por sua beleza singular. Com longos cabelos castanho-avermelhados que brilhavam sob a luz suave do local e olhos que pareciam conter todo o universo em sua profundidade, Lara tinha uma aura que atraía olhares, mesmo que ela fizesse o possível para evitá-los. Naquela noite, o destino resolveu colocar sua vida em um rumo inesperado. Alexandre Salvatore entrou no café. Alto, imponente e trajando um terno que exalava sofisticação, ele parecia deslocado naquele ambiente modesto. Conhecido como o homem mais poderoso e desejado da cidade, Alexandre era um milionário cuja vida estava cercada de mistério. Sua reputação era de um homem implacável nos negócios, mas sua aparência era igualmente marcante. Seu olhar azul acinzentado, que carregava uma mistura de frieza e magnetismo, era quase impossível de desviar. Lara estava no balcão, distraída, quando a porta se abriu, anunciando a chegada de Alexandre. Ela levantou os olhos, e naquele instante, seus olhares se cruzaram. Ele parou por um momento, como se tivesse sido atingido por algo que não esperava. Aquela jovem, tão simples e aparentemente inocente, o intrigou profundamente. Alexandre, acostumado a mulheres que buscavam sua fortuna e status, encontrou em Lara algo completamente diferente, uma naturalidade desarmante. Boa noite, ele disse, com a voz grave e suave ao mesmo tempo, enquanto se aproximava do balcão. Lara hesitou antes de responder, sentindo um frio inexplicável na barriga. Boa noite, senhor. O que vai querer? Ela tentou manter a voz firme, mas sua insegurança transpareceu. Alexandre pediu um café, mas seus olhos não deixavam os dela. Lara, sentindo-se desconfortável sob o olhar intenso, baixou a cabeça e começou a preparar o pedido. Ele percebeu o nervosismo dela e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não podia explicar. Alexandre não era um homem que se deixava afetar, mas algo naquela garota parecia perfurar sua armadura. Quando ela colocou a xícara diante dele, suas mãos quase se tocaram, e ambos sentiram uma faísca que os pegou de surpresa. Alexandre agradeceu, mas não saiu. Ele ficou ali, observando Lara enquanto ela atendia outros clientes. Cada movimento dela era cheio de graça e inocência, algo que contrastava com as mulheres que ele conhecia. Lara sentiu o peso do olhar dele o tempo todo, mas tentou ignorar. Quando a noite chegou ao fim, ela fechou o café e saiu pela porta dos fundos. O ar fresco da noite foi um alívio, mas seu coração ainda estava acelerado. Ela não esperava que Alexandre estivesse encostado em seu carro luxuoso, esperando por algo. Eu a assusto? Ele perguntou, sua voz cortando o silêncio da noite. Lara ficou imóvel por um momento, surpresa pela pergunta direta. Não, e quer dizer, eu só não estou acostumada com pessoas como você, ela respondeu, tentando encontrar as palavras certas. Ele deu um passo em sua direção, mas parou antes de invadir o espaço pessoal dela. Pessoas como eu. Alexandre sorriu levemente, um sorriso que era tanto charmoso quanto intimidante. Pessoas que parecem estar acima de todos os outros, Lara respondeu, tentando soar firme. Ela estava nervosa, mas algo dentro dela a impelia a enfrentar aquele homem. Não sou tão diferente quanto parece, Lara. O fato de ele saber o nome dela deixou ainda mais confusa, mas Alexandre estava determinado a não assustá-la mais. Ele deu um passo para trás, respeitando o limite que ela parecia querer manter. Foi um prazer conhecê-la. Talvez nos vejamos novamente. Com isso, ele entrou no carro e desapareceu na noite. Lara ficou parada, tentando processar o que havia acontecido. Aquele homem, tão diferente de tudo que ela conhecia, a deixará inquieta. Ela sabia que sua vida mudaria de alguma forma, mas não tinha ideia do quanto. Do outro lado da cidade, Alexandre dirigia em silêncio, pensando em Lara. Ele estava acostumado a ter tudo o que queria, mas algo naquela garota o deixava inquieto. Ela não era como as mulheres que jogavam charme para ele, ela parecia ser algo mais puro, mais autêntico. E, por isso mesmo, ela se tornava irresistível.
Naquela noite, ambos foram dormir com os pensamentos presos um no outro, sem saber que aquele era apenas o início de algo que mudaria suas vidas para sempre. A manhã chegou trazendo uma estranha calmaria para Lara, mas sua mente ainda estava inquieta. O encontro com Alexandre na noite anterior parecia um sonho distante, algo que ela tentou atribuir ao acaso. Afinal, por que um homem como ele estaria interessado em uma garota simples como ela? Tentando afastar os pensamentos, ela se concentrou em suas tarefas no café, mas logo percebeu que a tranquilidade seria apenas temporária. Quando Alexandre entrou novamente no café naquela manhã, o mundo de Lara pareceu parar. Ele estava impecável como sempre, vestido com um terno cinza claro que parecia feito sob medida para realçar sua figura esguia e poderosa. Seus olhos azul-acinzentados estavam fixos nela, mas havia algo diferente dessa vez, uma determinação que a deixou desconfortavelmente ciente de sua presença. Ele se aproximou do balcão e, sem rodeios, perguntou: "Você tem um momento para conversar, Lara?" Sua voz, grave e firme, parecia uma ordem disfarçada de convite. Lara hesitou. "Estou trabalhando, senhor. Não posso simplesmente." "Por favor, chame-me de Alexandre", ele interrompeu, com um leve sorriso. "E tenho certeza de que seu gerente não se importará." Antes que ela pudesse reagir, ele já estava falando com o responsável pelo café, que acenou rapidamente com a cabeça, claramente intimidado pela presença de Alexandre. Sem escolha, Lara o seguiu até uma das mesas mais afastadas. Alexandre puxou uma cadeira para ela, um gesto cortês que contrastava com a intensidade de sua presença. Ele sentou-se à sua frente, inclinando-se levemente para perto dela, seus olhos prendendo os dela como se estivessem em uma conversa silenciosa. "Por que está aqui?" Lara finalmente perguntou, tentando soar firme, mas sua voz tremia levemente. "Por que você me intrigou?", ele respondeu sem rodeios. "E eu sou um homem que não ignora o que chama a sua atenção." Lara sentiu o rosto corar. "Eu não sou nada de especial. Sou apenas." "Pare", ele a interrompeu, sua voz firme e mais gentil. "Você é muito mais do que pensa, e eu pretendo provar isso a você." Ela piscou, confusa e desconfiada. "E como você planeja fazer isso?" Alexandre fez uma pausa, como se pesasse suas palavras. "Eu quero oferecer algo a você, Lara. Algo que possa mudar sua vida." Ela franziu a testa, inclinando-se levemente para trás. "E o que seria isso?" Ele respirou fundo, como se estivesse entrando em território delicado. "Eu quero que você me acompanhe. Em eventos, jantares, reuniões. Quero que você esteja ao meu lado." Lara arregalou os olhos. "Por quê?" "Eu não entendo." "Por que você é diferente?", ele disse, sua voz baixa e sincera. "Porque, por algum motivo que eu ainda não consigo explicar, sua presença me traz algo que não sinto há muito tempo." Ela riu nervosamente, tentando processar o que ele dizia. "Isso é algum tipo de brincadeira?" "Não", Alexandre respondeu, sério. "Estou sendo completamente honesto. E, em troca, quero ajudá-la. Sei que você trabalha duro para ajudar sua família. Posso aliviar esse peso, dar a você e sua família uma vida mais confortável." As palavras dele eram como um golpe de realidade para Lara. A oferta era tentadora, mas também carregava um peso que ela não estava pronta para suportar. Ela olhou para ele, tentando encontrar alguma pista de que isso era apenas uma pegadinha, mas os olhos de Alexandre estavam cheios de seriedade. "Isso não é certo", ela finalmente disse. "Não posso simplesmente ir vender minha presença para alguém." Alexandre inclinou-se um pouco mais, seu olhar mais suave agora. "Não estou pedindo para você se vender, Lara. Estou pedindo para confiar em mim. Pense nisso como uma parceria." Ela balançou a cabeça, ainda incerta. "Eu preciso de tempo para pensar." "Claro", ele respondeu, recostando-se na cadeira. "Mas não demore muito. Ofertas como essa não ficam disponíveis para sempre." Com isso, ele se levantou, deixando algumas notas generosas na mesa antes de sair. Lara ficou sentada ali, tentando organizar seus pensamentos.
Por mais que quisesse negar, as palavras dele ficaram ecoando em sua mente. Ele estava oferecendo uma saída para os problemas que ela e sua família enfrentavam. Mas a que custo? Naquela noite, enquanto estava deitada em sua cama, Lara não conseguia afastar a imagem de Alexandre. Havia algo nele que a intrigava tanto quanto a assustava. Ele era como uma força da natureza, impossível de ignorar, e ela sabia que, de alguma forma, sua vida nunca mais seria a mesma. Do outro lado da cidade, Alexandre estava em seu escritório, olhando para a janela e pensando em Lara. Ele tinha tudo o que queria na vida, mas aquela garota simples e inocente havia despertado algo nele que ele não conseguia definir. E, pela primeira vez em muito tempo, Alexandre estava disposto a esperar. Mas não por muito tempo. A noite chegou como um sussurro suave, trazendo consigo a promessa de algo novo para Lara. Desde o encontro com Alexandre no café, ela não conseguia afastar a sensação de que sua vida estava prestes a mudar de forma irrevogável. Ele havia deixado claro que a queria ao seu lado, e, mesmo relutante, Lara sentiu uma estranha atração pela ideia, misturada com medo e curiosidade. Então, quando o convite formal chegou, um evento de gala onde ela deveria acompanhá-lo, Lara percebeu que estava diante de uma encruzilhada. Horas antes do evento, um vestido chegou à sua casa. Era deslumbrante, um longo traje de seda azul que parecia feito para uma princesa. Sua simplicidade elegante contrastava com o luxo que exalava. Lara hesitou em tocá-lo, como se o simples ato de vestir aquela peça pudesse transformá-la em outra pessoa. Sua mãe, ao ver o presente, encorajou-a a aceitar. Talvez isso seja uma oportunidade, minha filha. Não deixe o medo te paralisar. Quando o carro de Alexandre chegou para buscá-la, Lara estava preparada, ou pelo menos pensava que estava. Ao abrir a porta, ele a viu pela primeira vez naquele vestido. Por um breve momento, Alexandre, sempre tão composto, ficou sem palavras. Ela era deslumbrante, e a combinação de sua inocência e elegância o deixou ainda mais encantado. Ele sorriu, estendendo a mão para ajudá-la a entrar no carro. Você está absolutamente perfeita, ele disse, sua voz carregada de sinceridade. Lara corou, desviando o olhar. Obrigada. Mas acho que isso é um pouco exagerado. Não, ele respondeu, fixando os olhos nela. Você é exatamente o que esse mundo precisa, mesmo que ainda não saiba disso. O trajeto até o evento foi silencioso, mas a tensão no ar era palpável. Lara não sabia o que esperar, enquanto Alexandre parecia misteriosamente à vontade, como se soubesse que tudo estava sob controle. Ao chegarem ao local, um salão de gala imenso e luxuoso, com lustres de cristal e um ambiente que parecia saído de um sonho, Lara sentiu seu coração acelerar. Ela nunca havia estado em um lugar assim. Ao entrarem, todas as cabeças se viraram na direção deles. Alexandre, com sua presença magnética, era o centro das atenções onde quer que fosse, mas desta vez havia algo diferente. Ele não estava sozinho. Lara, nervosa, sentiu os olhares sobre ela, alguns curiosos, outros críticos. Alexandre percebeu sua hesitação e, sem dizer uma palavra, segurou sua mão. Foi um gesto simples, mas que a fez sentir uma onda de segurança que não esperava. Você está comigo, ele disse, olhando diretamente em seus olhos. E isso é tudo o que importa. O evento era um desfile de poder e influência. Empresários, políticos e socialites estavam presentes, todos aparentemente competindo para se destacar. Alexandre conduzia Lara pelo salão com confiança, apresentando-a a algumas pessoas, mas sempre mantendo sua mão na dela, como se quisesse deixar claro que ela era importante. Durante o jantar, Lara foi confrontada por perguntas maliciosas de algumas mulheres da alta sociedade. Elas disfarçavam seu desprezo com sorrisos educados, mas as palavras eram cortantes. Então, querida, de onde você conhece Alexandre? Parece que ele gosta de surpresas. Lara, que inicialmente ficou sem reação, sentiu a mão de Alexandre apertar suavemente a dela sob a mesa. Ele interveio antes que ela pudesse responder. Lara é alguém muito especial para mim, disse ele, com um tom que não deixava espaço para contestação. E tenho certeza de que vocês entenderão isso em breve.
As palavras dele silenciaram qualquer tentativa de humilhação, mas Lara percebeu que havia muito mais por trás daquele mundo de luxo. Alexandre era respeitado, mas também temido, e sua proteção era tão sedutora quanto intimidadora. Após o jantar, Alexandre a convidou para um momento mais tranquilo no terraço do salão. A vista era deslumbrante, com as luzes da cidade brilhando como estrelas no horizonte. Ele se apoiou na grade, tirando a gravata com um movimento casual que parecia calculado para exalar charme. "Está tudo bem?" ele perguntou, sua voz agora mais suave, quase íntima. "Eu não sei", Lara admitiu, olhando para o horizonte. "Este mundo e não é o meu. Eu me sinto deslocada." Alexandre se aproximou, ficando ao lado dela. "Você não percebe, não é?" ele disse, olhando para ela com uma intensidade que a fez prender a respiração. "Você é exatamente o que este mundo precisa. Sua autenticidade, sua força, e é isso que o torna especial." Lara sentiu seu rosto esquentar. Ela queria responder, mas as palavras pareciam fugir. Alexandre, percebendo seu nervosismo, sorriu levemente e desviou o olhar, como se lhe desse espaço para processar. "Por que eu?" ela finalmente perguntou. "Por que você me escolheu?" Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. "Por que você me faz sentir algo que eu não sentia há muito tempo? Você me lembra do que é e ser humano." Lara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. As palavras dele eram tanto um elogio quanto uma confissão, e o peso delas a deixou inquieta. Antes que ela pudesse responder, Alexandre se inclinou ligeiramente, seu rosto agora perigosamente próximo do dela. "Lara", ele sussurrou, sua voz baixa e rouca. "Eu não vou forçá-la a nada. Mas quero que saiba que, quando estiver pronta, estarei aqui." O momento foi interrompido por alguém chamando Alexandre de volta ao salão, mas Lara permaneceu no terraço, tentando processar tudo o que havia acontecido. Aquele mundo era novo, assustador e fascinante, e Alexandre era o epicentro de tudo. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas ainda não sabia se isso era algo bom ou ruim. O que ela sabia era que, de alguma forma, ele já havia conquistado um espaço em seu coração, e isso a assustava mais do que qualquer outra coisa. Lara passou os dias seguintes tentando entender o que havia mudado dentro dela. Desde o evento, os olhares e as palavras de Alexandre haviam se tornado uma presença constante em seus pensamentos. Ele era tudo o que ela jamais imaginou encontrar: intenso, confiante e, acima de tudo, completamente fora de seu alcance. No entanto, havia algo na forma como ele olhava, algo que parecia dizer que ela era a única coisa no mundo que importava para ele. Isso a assustava e a atraía em igual medida. Naquela manhã, ela foi surpreendida por uma ligação de Alexandre. Sua voz grave e rouca pelo telefone fez seu coração acelerar instantaneamente. "Lara, preciso que me acompanhe em uma viagem. É algo importante, e eu não confio em mais ninguém para estar ao meu lado." Ela hesitou, confusa. "Uma viagem? Para onde?" "Para minha propriedade no litoral. É uma reunião de negócios, mas também quero que você veja um lado diferente do meu mundo", ele explicou, sua voz carregada de um tom persuasivo que fazia parecer impossível dizer não. Ela tentou argumentar, mas ele já havia providenciado tudo: o transporte, acomodações, até mesmo roupas apropriadas para o que ele chamava de uma ocasião especial. Antes que percebesse, Lara estava em um carro luxuoso a caminho de um helicóptero que a levaria ao destino. Quando chegaram à propriedade, Lara ficou sem palavras. A mansão de Alexandre no litoral era um espetáculo à parte, com janelas enormes que ofereciam uma vista deslumbrante do oceano. Cada detalhe do lugar parecia gritar riqueza e sofisticação, mas também havia algo de acolhedor na forma como a luz do sol inundava os cômodos, criando uma atmosfera quase mágica. Alexandre estava esperando por ela na entrada. Vestindo uma camisa branca casual, com as mangas enroladas, e calças de linho, ele parecia mais relaxado do que nunca, mas ainda assim exalava autoridade. Seu olhar percorreu Lara, agora vestida com um simples vestido azul que ele havia escolhido para ela. Ele sorriu, um sorriso que parecia guardar todos os segredos do mundo. "Bem-vinda, Lara. Espero que se sinta em casa."
Ela tentou responder, mas sua voz parecia presa na garganta. Havia algo na maneira como ele a olhava que a deixava sem palavras. Ele estendeu a mão para ela, e, mesmo hesitante, Lara aceitou, sentindo um calor inesperado percorrer seu corpo ao toque. A tarde foi dedicada à reunião que Alexandre mencionara, mas Lara foi poupada de participar. Ele a deixou explorar a propriedade, prometendo que a encontraria mais tarde para o jantar. Durante a exploração, ela descobriu um pequeno jardim escondido, com um balanço de madeira pendurado em uma árvore. O lugar parecia um refúgio, e Lara sentiu-se inexplicavelmente conectada àquele espaço, como se fosse um pedaço de paz em meio ao caos que sua vida se tornará. Quando a noite caiu, Alexandre a encontrou no jardim. Ele vestia uma camisa preta que realçava ainda mais sua figura atlética, e seu olhar parecia mais intenso sob a luz suave do luar. Gosto de ver que encontrou meu lugar favorito, ele disse, caminhando até ela. É lindo, Lara respondeu, tentando ignorar a forma como seu coração parecia bater mais rápido a cada passo dele em sua direção. Sim, ele concordou, mas seus olhos não estavam no jardim. Estavam nela. Houve um momento de silêncio entre eles, carregado de uma tensão quase palpável. Alexandre se aproximou ainda mais, parando a poucos centímetros dela. Lara podia sentir o calor de seu corpo, sua presença dominando completamente o espaço ao redor. Lara, ele começou, sua voz baixa e rouca. Eu preciso que você saiba de uma coisa. Ela olhou para ele, confusa e intrigada. O quê? Eu tento me controlar, ele admitiu, sua honestidade a pegando de surpresa. Mas você faz isso ser impossível. Antes que ela pudesse responder, Alexandre estendeu a mão e tocou suavemente seu rosto. Seu toque era quente e firme, e Lara sentiu uma onda de emoções que nunca havia experimentado antes. Ele inclinou-se lentamente, seus olhos fixos nos dela, como se estivesse lhe dando tempo para recuar, mas Lara não conseguiu se mover. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se o mundo tivesse parado. O beijo era intenso e cheio de desejo, mas também carregava uma ternura que Lara não esperava. Ela deveria estar assustada, deveria se afastar, mas tudo o que conseguiu fazer foi se entregar ao momento, sentindo-se mais viva do que nunca. Quando o beijo terminou, Alexandre encostou sua testa na dela, respirando profundamente. Eu disse que esperaria até você estar pronta, ele murmurou. Mas acho que estou começando a perceber que nunca estarei no controle quando se trata de você. Lara não sabia o que dizer. Tudo o que sabia era que, naquele momento, nada mais importava. Apenas ele e o que estavam começando a construir juntos. Mas, ao mesmo tempo, havia uma voz em sua cabeça que a lembrava das diferenças entre eles, das consequências que poderiam surgir. O som de uma porta se abrindo ao longe trouxe ambos de volta à realidade. Alexandre deu um passo para trás, passando a mão pelo cabelo como se tentasse recuperar o controle. Devemos voltar para o jantar, ele disse, mas sua voz estava diferente, como se ele também estivesse lutando contra o que havia acontecido. Lara assentiu, seguindo-o de volta para casa, mas seu coração estava pesado com dúvidas. O que aquilo significava? E o que ela faria agora que sabia que havia cruzado uma linha que talvez não pudesse ser desfeita? A viagem ao litoral havia deixado marcas profundas em Lara. Desde o momento em que Alexandre a beijou no jardim, algo dentro dela mudou. Ela tentava convencer a si mesma de que tudo o que aconteceu fora um impulso, algo que poderia ser esquecido, mas cada vez que fechava os olhos, podia sentir o calor do toque dele, o peso do olhar que a fazia questionar tudo. De volta à cidade, Lara se jogou no trabalho no café, tentando afastar os pensamentos sobre Alexandre. Mas ele não era um homem que desistia facilmente, e ela sabia que isso era apenas o começo. Não demorou muito para que ele aparecesse novamente, entrando no café como um furacão, trazendo consigo aquela presença esmagadora que parecia dominar tudo ao seu redor. Ele estava mais casual naquele dia, vestindo uma camisa azul clara dobrada nos cotovelos, revelando seus antebraços fortes e atraentes. Lara sentiu o coração acelerar ao vê-lo, mas tentou manter a compostura enquanto ele se aproximava do balcão. Precisamos conversar, Alexandre disse diretamente, sua voz grave carregando um tom de urgência que a fez gelar. Sobre o que? Ela perguntou,
tentando soar indiferente, embora soubesse exatamente do que ele estava falando. Sobre nós, ele respondeu, sem rodeios. Lara olhou ao redor, notando que o café estava relativamente vazio. Ela sabia que não tinha como evitar aquela conversa, então, com um suspiro resignado, assentiu e indicou uma mesa no canto. Eles se sentaram, e Alexandre se inclinou para a frente, seus olhos fixos nela de uma maneira que parecia penetrar em sua alma. Lara, eu sei que te assustei, ele começou, sua voz mais suave agora. E talvez eu tenha cruzado uma linha. Mas o que eu sinto por você e não é algo que eu possa simplesmente ignorar. Ela sentiu o rosto corar, desviando o olhar. Alexandre, eu não sei o que você quer de mim. Somos de mundos completamente diferentes. Isso nunca daria certo. Você acha que eu me importo com isso? Ele perguntou, sua voz ganhando intensidade. Eu sou um homem acostumado a ter o que quero. Mas com você, e é diferente. Não é sobre o que eu quero. É sobre o que eu sinto. Lara ficou em silêncio, incapaz de responder. Ela sabia que ele era sincero, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. A atração entre eles era inegável, mas as barreiras que os separavam eram igualmente reais. Eu só preciso saber uma coisa, Alexandre disse, quebrando o silêncio. Você sente o mesmo? Por quê? Se não sentir, eu prometo que vou parar. Vou te deixar em paz. Lara olhou para ele, vendo a vulnerabilidade escondida atrás da fachada de confiança. Era a primeira vez que o via assim, e isso mexeu profundamente com ela. Com a voz trêmula, ela respondeu, eu não sei o que sinto. Tudo isso é tão novo para mim. Mas, e eu sei que você me faz sentir coisas que nunca senti antes. Um sorriso suave apareceu no rosto de Alexandre, e ele se recostou na cadeira, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Isso é tudo o que eu precisava ouvir, ele disse, sua voz carregada de alívio. Os dias que se seguiram foram marcados por uma mudança na dinâmica entre eles. Alexandre começou a aparecer no café com mais frequência, sempre encontrando desculpas para vê-la. Lara, por sua vez, começou a baixar suas defesas, permitindo-se desfrutar da companhia dele. Eles passaram a se encontrar fora do café, explorando lugares tranquilos da cidade, longe dos olhares curiosos. Em uma dessas ocasiões, Alexandre a levou para um restaurante reservado, com uma vista deslumbrante da cidade. O ambiente era íntimo, com luzes baixas e música suave ao fundo. Lara estava nervosa, mas a presença de Alexandre era reconfortante, mesmo que ainda a deixasse inquieta. Durante o jantar, ele foi mais aberto do que nunca, contando a ela sobre sua infância difícil, como havia construído seu império praticamente do nada e como isso o havia transformado em alguém que não confiava facilmente nas pessoas. Mas você, ele disse, segurando a mão dela sobre a mesa, você faz com que eu queira ser diferente. Lara sentiu os olhos marejarem, mas sorriu, apertando a mão dele em resposta. Você também me faz querer ser corajosa, ela admitiu, sua voz baixa mas cheia de sinceridade. Quando a noite chegou ao fim, Alexandre a levou de volta para casa. No carro, a tensão entre eles era quase palpável. Ele estacionou em frente à casa dela, mas nenhum dos dois fez menção de sair ou se despedir. Eu não quero que essa noite acabe, Alexandre disse finalmente, quebrando o silêncio. Lara sorriu levemente, mas não disse nada. Em vez disso, ela se inclinou para ele, e, antes que pudesse mudar de ideia, seus lábios se encontraram. O beijo foi diferente de tudo o que haviam compartilhado antes. Era mais intenso, mais desesperado, como se ambos soubessem que estavam cruzando um ponto sem retorno. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Alexandre segurou o rosto de Lara com as mãos, olhando para ela com uma intensidade que a fez estremecer. Você não tem ideia do que significa para mim, ele murmurou, sua voz cheia de emoção. Lara não sabia o que o futuro reservava, mas, naquele momento, tudo o que importava era a conexão que compartilhavam. E, pela primeira vez, ela se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, eles pudessem superar todas as barreiras e construir algo verdadeiro juntos. Os dias seguintes ao jantar pareciam um sonho para Lara.
Cada momento com Alexandre era cheio de descobertas, risos e uma conexão que ela nunca havia sentido antes. Ele não era apenas o homem poderoso que a intrigava, Alexandre mostrava a ela um lado que poucos conheciam, atencioso, vulnerável e apaixonado. No entanto, enquanto eles se aproximavam, Lara sabia que o mundo ao redor não estava disposto a aceitar essa relação. Certa tarde, Alexandre apareceu no café onde Lara trabalhava, mas, dessa vez, ele parecia diferente. Vestia uma jaqueta casual, mas ainda assim elegante, e seu rosto estava sério, como se carregasse um peso que ele não conseguia aliviar. Ele esperou pacientemente até que Lara estivesse disponível e a chamou para uma mesa isolada. O café estava tranquilo, e ela percebeu que ele queria conversar sobre algo importante. Lara, precisamos falar, ele começou, sua voz baixa, mas carregada de intensidade. Ela franziu a testa, sentindo a inquietação crescer. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Alexandre hesitou por um momento, algo incomum para ele. Finalmente, ele respirou fundo e continuou: Você confia em mim? Sim, claro, ela respondeu, sem hesitar, mas suas mãos estavam inquietas, traindo sua ansiedade. Então eu preciso que você saiba de algo antes que ouça de outra pessoa, ele disse, seus olhos fixos nos dela. Minha família, e minha mãe, principalmente, não vai aceitar isso entre nós. Lara sentiu o estômago revirar. Ela sabia que Alexandre vinha de um mundo completamente diferente do dela, mas ouvir aquilo era como ser atingida por uma onda de realidade. Por quê? Ela perguntou, tentando esconder o tremor em sua voz. Porque ela tem expectativas para mim, para o tipo de vida que devo levar, ele explicou. Minha mãe já escolheu alguém que ela acha ser adequado para mim. E você é tudo o que ela não esperava. E isso a assusta. Lara olhou para ele, tentando processar o que ele dizia. E o que você acha disso? Eu não me importo com o que ela acha, ele respondeu imediatamente, segurando a mão dela sobre a mesa. Mas preciso que você saiba que as coisas podem ficar difíceis. Lara apertou a mão dele, sentindo uma onda de emoções conflitantes. Alexandre, eu não sei se estou preparada para isso. Eu nunca quis complicar sua vida. Você não está complicando minha vida, ele disse, sua voz firme. Você está mudando minha vida. E não vou abrir mão disso. O momento foi interrompido quando um cliente entrou no café, trazendo Lara de volta à realidade. Ela sorriu para Alexandre, tentando aliviar a tensão. Eu preciso voltar ao trabalho, ela disse suavemente. Ele assentiu, mas, antes de deixá-la ir, inclinou-se e sussurrou: Eu cuidarei de tudo, Lara. Confie em mim. Naquela noite, Alexandre decidiu enfrentar sua mãe. Ele sabia que seria difícil, mas também sabia que precisava deixar claro o que sentia por Lara. Ao chegar à mansão de sua família, foi recebido pela frieza habitual de sua mãe, uma mulher elegante e implacável que controlava grande parte de sua vida. Alexandre, ela começou, seu tom carregado de desaprovação. Ouvi rumores sobre você e uma garota. Não são rumores, ele respondeu, mantendo o olhar firme. Lara é importante para mim, e você precisa aceitar isso. A mãe dele riu, um som frio que ecoou pelo salão. Aceitar? Você acha que alguém como ela tem lugar em nosso mundo? Você está sendo ingênuo. E você está sendo cruel, ele retrucou, a raiva crescendo em sua voz. Lara é tudo o que eu sempre procurei, mesmo sem saber. E não vou deixar você ou ninguém me dizer o contrário. A discussão continuou, mas Alexandre permaneceu firme. Quando saiu da mansão, sentiu-se exausto, mas também determinado. Ele sabia que sua mãe faria tudo o que pudesse para separar os dois, mas estava disposto a lutar por Lara. Enquanto isso, Lara tentava continuar sua vida normalmente, mas o peso da conversa com Alexandre estava sempre em sua mente. Ela sabia que o mundo dele era cheio de desafios que ela nunca havia enfrentado, e parte dela se perguntava se seria forte o suficiente para lidar com isso. Na manhã seguinte, enquanto trabalhava no café, Lara foi surpreendida por uma visita inesperada. Uma mulher elegante, com um ar de autoridade, entrou e dirigiu-se diretamente a ela. Era a mãe de Alexandre.
Você deve ser Lara, a mulher disse, seu tom frio e cortante. Lara ficou imóvel, sentindo o peso do olhar dela. Sim, sou eu. Posso ajudá-la? Sim, pode, a mãe de Alexandre respondeu. Pode sair da vida do meu filho. As palavras atingiram Lara como um soco, mas ela tentou manter a compostura. Com todo o respeito, isso não é algo que você possa decidir. Ah, mas é, a mulher retrucou, aproximando-se. Você acha que pode simplesmente entrar na vida dele e se encaixar? Ele é um Salvatore. Há expectativas, responsabilidades. E você não pertence a esse mundo. Lara sentiu os olhos marejarem, mas recusou-se a deixar as lágrimas caírem. Eu amo seu filho, ela disse, sua voz trêmula mais firme. E ele me ama. A mãe de Alexandre riu novamente, com desprezo. O amor não é suficiente, querida. Não quando se trata do mundo dele. Com isso, ela saiu, deixando Lara sozinha, tremendo de emoção. Quando Alexandre apareceu mais tarde naquele dia, encontrou Lara visivelmente abalada. Ela contou o que havia acontecido, e ele ficou furioso. Ela não tinha o direito de falar com você assim, ele disse, sua voz carregada de raiva. Eu vou resolver isso. Alexandre, talvez ela tenha razão, Lara disse, as lágrimas finalmente caindo. Talvez eu não pertença ao seu mundo. Não diga isso, ele respondeu, segurando-a firmemente. Você pertence ao meu mundo porque é o meu mundo agora. Enquanto a abraçava, Alexandre sabia que a batalha estava apenas começando. Mas, olhando para Lara, ele sabia que valeria a pena. Não importava o que viesse, ele estava determinado a lutar por ela. E, enquanto ela estava em seus braços, Lara sentiu, pela primeira vez, que talvez fosse forte o suficiente para enfrentar o que quer que viesse. Juntos. A tensão entre Lara e o mundo de Alexandre havia atingido um ponto crítico. Cada dia parecia trazer um novo desafio, um novo obstáculo que testava o vínculo que estavam tentando construir. A conversa com a mãe de Alexandre continuava a ecoar na mente de Lara, plantando dúvidas que ela tentava, sem sucesso, ignorar. Ela sabia que Alexandre amava, mas o peso de estar ao lado de um homem como ele parecia esmagador. Alexandre, por outro lado, estava determinado a proteger Lara de tudo e todos que tentassem afastá-la dele. Ele havia enfrentado sua mãe, seus sócios, e até mesmo amigos que questionavam suas escolhas. Mas ele sabia que nada disso importava se Lara começasse a duvidar do lugar que ocupava em sua vida. Uma noite, Alexandre organizou um jantar privado para Lara em sua cobertura, na tentativa de mostrar a ela o quanto ela significava para ele. O ambiente era perfeito, luzes suaves, uma mesa posta com perfeição e a vista deslumbrante da cidade iluminada. Quando Lara chegou, vestindo um simples vestido preto que ele havia escolhido para ela, Alexandre sentiu o coração apertar. Ela era a mulher mais linda que ele já tinha visto, e naquele momento, ele soube que faria qualquer coisa para mantê-la ao seu lado. Você está deslumbrante, ele disse, aproximando-se para beijar sua mão. Lara sorriu, mas havia uma tristeza em seus olhos que Alexandre não pôde ignorar. Obrigada. Isso tudo é, e lindo. Eles se sentaram, e Alexandre tentou criar um ambiente leve e descontraído. Ele contou histórias de sua infância, de como havia construído seu império, mas a cada sorriso tímido de Lara, ele percebia que algo estava errado. Lara, o que está acontecendo? Ele perguntou finalmente, sua voz cheia de preocupação. Você está aqui, mas parece distante. Ela respirou fundo, olhando para as luzes da cidade antes de responder. Alexandre, eu amo você. Mas não posso ignorar o que sua mãe disse. Não posso ignorar o fato de que talvez eu esteja complicando sua vida. Pare, ele disse, sua voz firme mas não dura. Minha mãe não sabe o que está falando. Ela está errada, e eu não vou deixar que ela te afaste de mim. Mas e se ela estiver certa? Lara perguntou, sua voz trêmula. E se eu não for suficiente para o seu mundo? Alexandre se levantou e foi até ela, ajoelhando-se ao seu lado. Ele segurou suas mãos, olhando diretamente em seus olhos. Lara, você não é apenas suficiente. Você é tudo.
Tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero. Ela queria acreditar nele, mas as dúvidas ainda estavam lá. Antes que pudesse responder, o telefone de Alexandre tocou. Ele olhou para o número e franziu a testa. Desculpe, preciso atender. É importante. Enquanto ele se afastava para atender a ligação, Lara ficou sozinha, perdida em seus pensamentos. Foi então que seu olhar caiu sobre um envelope em cima da mesa. Estava aberto, e, sem querer, ela viu o nome de Alexandre e de uma mulher desconhecida, acompanhados por números e cláusulas. Era um contrato. Curiosa, ela pegou o envelope e leu. A cada linha, seu coração afundava mais. Era um acordo pré-nupcial, claramente preparado pela mãe de Alexandre, deixando claro que qualquer casamento seria puramente estratégico. Quando Alexandre voltou, encontrou Lara segurando o documento, lágrimas escorrendo por seu rosto. O que é isso? Ela perguntou, sua voz carregada de emoção. Alexandre olhou para o envelope e suspirou, passando a mão pelo cabelo. Isso não significa nada, Lara. Minha mãe fez isso sem o meu consentimento. Mas isso é o que ela espera de você, não é? Lara retrucou, sua voz ganhando força. Um casamento estratégico. Um acordo. Algo que eu nunca serei capaz de oferecer. Lara, eu não quero isso, Alexandre disse, aproximando-se dela. Eu quero você. Mas eu não sou suficiente para o seu mundo, Alexandre, ela gritou, a dor em sua voz ecoando pelo ambiente. E, por mais que eu te ame, não posso continuar lutando contra algo que nunca vou vencer. Alexandre tentou segurá-la, mas ela recuou. Pegou sua bolsa e saiu correndo, ignorando os chamados dele. Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto ela descia as escadas do prédio, cada passo parecendo mais difícil que o anterior. Naquela noite, Alexandre não conseguiu dormir. Ele passou horas tentando ligar para Lara, mas ela não atendeu. Ele sabia que ela estava machucada, mas também sabia que precisava reconquistá-la. Pela primeira vez em sua vida, Alexandre sentiu medo. Medo de perder a única pessoa que realmente importava. Enquanto isso, Lara estava em casa, tentando juntar os pedaços de seu coração partido. Ela amava Alexandre, mas sentia que estar com ele era como lutar contra uma maré que sempre a empurrava para trás. Pela primeira vez, ela se perguntou se seria mais fácil desistir. Mas, no fundo, ela sabia que não queria desistir. E foi essa luta interna que a manteve acordada a noite toda, pensando em tudo o que havia acontecido entre eles. Pensando no homem que havia mudado sua vida de tantas maneiras. Na manhã seguinte, Lara decidiu voltar ao café, tentando se distrair com o trabalho. Mas, quando entrou, encontrou Alexandre esperando por ela. Ele estava vestido de forma casual, mas havia algo diferente em sua expressão. Ele parecia vulnerável, algo que Lara nunca tinha visto antes. Podemos conversar? Ele perguntou, sua voz baixa e cheia de emoção. Lara hesitou, mas assentiu. Eles se sentaram em uma mesa isolada, e Alexandre segurou suas mãos, como se temesse que ela desaparecesse. Lara, eu preciso que você saiba de uma coisa, ele começou, sua voz tremendo levemente. Eu nunca, em toda a minha vida, lutei por alguém como estou lutando por você agora. Eu sei que meu mundo é complicado, e eu sei que minha família não facilita as coisas. Mas nada disso importa se eu não tiver você. Ela olhou para ele, vendo a sinceridade em seus olhos. Alexandre, eu não sei se sou forte o suficiente para enfrentar tudo isso. Você é mais forte do que pensa, ele disse, sua voz firme. E eu estou aqui para lutar ao seu lado. Sempre. Lara sentiu as lágrimas escorrerem novamente, mas, dessa vez, não eram de tristeza. Eram de esperança. Ela sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas, naquele momento, decidiu dar a eles mais uma chance. Afinal, o amor que sentiam um pelo outro era algo raro, algo que valia a pena lutar para preservar. Alexandre segurou seu rosto, olhando profundamente em seus olhos. Eu nunca vou desistir de você, Lara, ele prometeu. E, enquanto ele a abraçava, Lara finalmente sentiu que, talvez, eles pudessem enfrentar qualquer coisa juntos.
Os dias que seguiram a conversa no café foram marcados por uma mudança profunda na relação entre Lara e Alexandre. Depois de tantas idas e vindas, ambos entenderam que não havia espaço para dúvidas ou hesitações. Eles precisavam se entregar por completo ao que sentiam, mesmo que o mundo ao redor não estivesse preparado para aceitá-los juntos. Alexandre estava determinado a mostrar a Lara que ela não era apenas parte de sua vida, mas o centro dela. Ele começou a reorganizar seus compromissos, a priorizar momentos ao lado dela e, principalmente, a enfrentar os desafios que sua família e o status social apresentavam. Ele sabia que seria uma luta difícil, mas estava disposto a arriscar tudo. Naquela manhã, Alexandre a surpreendeu com uma visita inesperada ao café. Mas, desta vez, ele não estava sozinho. Ao lado dele estava sua mãe, Dona Helena Salvatore, a mulher que havia feito de tudo para afastar Lara. A visão dela fez o coração de Lara acelerar. Ela não sabia o que esperar, mas estava pronta para defender seu lugar na vida de Alexandre, mesmo que isso significasse enfrentar Helena cara a cara. Lara, Alexandre começou, sua voz firme e mais gentil, minha mãe quer conversar com você. Dona Helena deu um passo à frente, sua expressão ainda carregada de orgulho, mas havia algo diferente em seus olhos. Ela parecia hesitante, quase vulnerável. Eu devo desculpas a você, ela disse, para a surpresa de Lara. Fui injusta, arrogante, e tentei te afastar por motivos que agora vejo como insignificantes. Lara piscou, atordoada. Por quê? O que mudou? Alexandre me fez enxergar algo que eu não queria admitir, Helena continuou. Que você é o que ele precisa. Que você o faz feliz de uma forma que ninguém jamais conseguiu. E, como mãe, meu dever é apoiar isso. Lara sentiu as lágrimas brotarem, mas segurou-as. Era um momento inesperado, mas também um que ela sabia ser crucial. Ela estendeu a mão para Helena, que a aceitou com um leve sorriso. Eu só quero que ele seja feliz, Lara disse, sua voz carregada de emoção. E se isso significa enfrentar tudo isso, então eu estou disposta. Helena assentiu, parecendo genuinamente emocionada. Então estamos do mesmo lado. Com o apoio de Helena, Lara e Alexandre começaram a planejar seu futuro. E, pela primeira vez, o mundo ao redor parecia conspirar a favor deles. As semanas seguintes foram cheias de momentos íntimos, risos e uma cumplicidade que apenas crescia. Alexandre, que sempre fora reservado e distante, agora estava completamente entregue. Ele fazia questão de mostrar a Lara que ela era sua prioridade, não importava o que os outros pensassem. Uma noite, enquanto caminhavam pelo jardim da cobertura de Alexandre, ele parou abruptamente. Lara olhou para ele, confusa, mas o viu sorrir de uma forma que a deixou sem fôlego. Lara, ele começou, segurando suas mãos, eu sei que não sou um homem perfeito. Fiz muitas coisas erradas, e talvez eu não mereça você. Mas você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E eu não quero mais esperar. Antes que ela pudesse responder, Alexandre tirou uma pequena caixa do bolso e se ajoelhou. Lara cobriu a boca com as mãos, sentindo as lágrimas escorrerem antes mesmo que ele pudesse dizer qualquer coisa. Lara, você quer se casar comigo? Ele perguntou, sua voz firme mas cheia de emoção. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Quero que você seja minha parceira, minha igual, minha razão. Lara não conseguiu conter um soluço de felicidade. Sim, ela respondeu, a palavra saindo antes que pudesse sequer pensar. Sim, eu quero. Alexandre se levantou, colocando o anel em seu dedo antes de envolvê-la em um abraço apertado. Eles riram e choraram ao mesmo tempo, sentindo o peso das dificuldades finalmente se dissipar. O casamento foi planejado para ser uma cerimônia íntima, algo que refletisse a simplicidade e autenticidade do amor deles. A cobertura de Alexandre foi transformada em um espaço mágico, decorado com flores e luzes suaves. Apenas amigos próximos e familiares foram convidados, e cada detalhe foi cuidadosamente pensado para tornar o momento inesquecível. Quando Lara entrou, vestida com um elegante vestido de renda que parecia feito para ela, Alexandre mal conseguiu conter a emoção. Ele olhava para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo, e, naquele momento, todos podiam ver o amor incondicional que compartilhavam.
Os votos foram simples, mas profundos. Lara prometeu sempre ser a força de Alexandre, enquanto ele prometeu nunca deixar que nada os separasse. Quando disseram o sim, o aplauso foi imediato, mas tudo o que eles conseguiam ver era um ao outro. Depois da cerimônia, enquanto a festa continuava, Alexandre levou Lara para o terraço, onde as luzes da cidade brilhavam como estrelas. Ele segurou suas mãos e a puxou para perto. Você mudou minha vida, ele disse, sua voz baixa e carregada de emoção. E eu nunca vou parar de agradecer por isso. Lara sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. E você me mostrou que eu sou mais forte do que pensei. Que eu posso enfrentar qualquer coisa, desde que você esteja ao meu lado. Eles se beijaram, o mundo ao redor desaparecendo por completo. E, pela primeira vez, ambos sentiram que estavam exatamente onde deveriam estar. A partir daquele momento, Alexandre e Lara começaram uma nova jornada, sabendo que o caminho ainda seria cheio de desafios, mas confiantes de que poderiam enfrentá-los juntos. E, enquanto o amor deles crescia, uma coisa era certa, eles haviam encontrado em um no outro algo que nunca haviam imaginado. Algo verdadeiro. Algo eterno.